Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje nosso resumo sobre a nossa sexta lição da nossa revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que estamos estudando as promessas de Deus. Estamos estudando promessas que são condicionais e promessas que são incondicionais. Nossa sexta lição vem falar sobre a cura divina. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai nos dizer que Jesus, ele levou sobre si, ele tomou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, pelas suas enfermidades, fomos curados. Então, o castigo que estava sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a humanidade, o peso, a carga do pecado, Jesus levou sobre si, para nos trazer de volta à comunhão com o Pai, de volta ao relacionamento com Deus, que foi trincado com o pecado de Adão. Nossa sexta lição, ela traz como título a promessa de cura divina. O nosso texto áureo está aqui no capítulo 53, versículo 4, no livro escrito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nossa verdade prática: Jesus é o médico dos médicos, e não há enfermidade que ele não possa curar. Então vamos estudar um pouco sobre esta promessa do Senhor de cura divina. Cura espiritual, cura física. Não é que não passaremos por problemas, não é que não enfrentaremos momentos de adversidades, mas em Jesus nós temos acesso à cura, pois Jesus é a nossa cura, tá? Então, em Deus, em Cristo, nós somos curados tanto espiritualmente quanto fisicamente. O objetivo da nossa lição é explicar biblicamente as promessas da cura divina, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo e também nos conscientizar de que Cristo cura. Sim, Jesus cura verdadeiramente, tá? Então, nossa sexta lição, ela vem trazer como texto de referências Isaías 53, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14, bem como carta escrita por Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Então, nós sabemos que na cruz, do Calvário, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele realizou a obra completa. Não foi pela metade. Jesus realizou a obra completa. E essa obra, efetivada por nosso Senhor Jesus Cristo, nos autoriza a clamar por esta cura divina. A gente não está falando aqui, o pare de sofrer, ou exige a sua cura. Isso não está na Bíblia. Não é que não passaremos por situações difíceis, por doenças, enquanto estivermos sujeitos a este corpo, passaremos por problemas. Mas em Cristo, pela fé, nós oramos, nós acreditamos, nós clamamos, porque a nossa primeira e única opção é Cristo.
Não existe salvação fora de Cristo. Tá? Obviamente que nós temos recursos humanos que Deus nos deixou. Nós temos os médicos, nós temos os psicólogos, nós temos os psicoterapeutas, né? Nós temos os remédios, mas Jesus já nos curou. Já nos curou, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Doença da alma, doença do corpo. Nós vemos no tempo de Jesus que Jesus curou N enfermidades. Mas Jesus curou todos? Todos? Não. Jesus chega no tanque de Betesda, tinha muitos paralíticos, muitos enfermos, muitos doentes. Mas o Evangelho vai registrar que Jesus curou apenas aquele homem que havia 38 anos ali paralítico. Tá? Então, a gente, como servo de Deus, a gente tem que buscar em Cristo, ainda que não sejamos curados. Como vai dizer aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, porque é a vontade dele que prevalece, Ele continua sendo Deus. Tá? Então, no plano divino, o Senhor desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. E esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério do Senhor Jesus Cristo, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Novamente, não quer dizer que o cristão não vá adoecer. Enquanto estamos neste corpo, estamos suscetíveis a todas essas adversidades que a vida nos impõe a partir da queda do homem. A humanidade, a natureza, continua enferma. Tá? O nosso texto bíblico está aqui no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, versículo do 1 ao 5, Mateus capítulo 8, versículo do 14 ao 17, e carta a Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-os. E, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, Mateus, no capítulo 8, versículo 14 e 15, vem tomar posse daquilo que o profeta Isaías profetizou séculos atrás, muitos séculos atrás, a respeito da cura que temos em Jesus, pois ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Então,
Mateus, ele vai dizer que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Logo, em Jesus, nós temos acesso a clamar, a buscar, a insistir, orando, intercedendo, ungindo, buscando a cura espiritual, a cura física também. Primeiro tópico da lição, a promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53, o cumprimento profético no ministério de Jesus, né, desta profecia, os ministérios são chamados, ou os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Então, conforme lemos, conforme está escrito na palavra de Deus, a profecia bíblica a respeito de Jesus, aqui no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, apresenta Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário, para quê? Para a nossa redenção. A obra do Calvário foi operada de maneira completa. Isaías, capítulo 53, versículo 1 diz, do 1 ao 3 está dizendo assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Sabe quem é este? É Jesus. É o Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, a obra do Calvário, ela foi operada de maneira completa. Não foi pela metade. Inteira, plena. De modo que se, além de ser redimido, né? Além de sermos redimidos, nós somos libertos do império do pecado. Não mais escravo do pecado. Jesus nos libertou, tá? O salvo também recebe cura das doenças. Por causa de quê? Por causa desta obra que Jesus realizou no Calvário. Versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si, ou levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos, né? Por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa da minha, da tua, da nossa transgressão, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz, hoje temos esta paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, eu, você, nós fomos sarados. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento espiritual. O peso, a opressão maligna. Deus vai falar através de Moisés, escritor de Gênesis, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Satanás feriria o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Então, Satanás fere o calcanhar de Cristo com a morte de Jesus no Calvário. Morte esta no meu lugar, no teu lugar. Mas a nossa vitória, a esmagação da cabeça do inimigo, está na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus
tomou de volta. Aquilo que Satanás havia usurpado do homem, Jesus comprou de volta a nossa liberdade com o seu sangue. E esta liberdade envolve também a cura, as curas, tá? Então a expiação eliminará finalmente as doenças, mas não quer dizer que isso ocorra totalmente nesse presente século. Isso seria um exagero, pois enquanto estamos aqui, estamos suscetíveis às enfermidades, às doenças, às moléstias, né? Então, o texto bíblico de Mateus, aqui, capítulo 8, versículo 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro, e em seguida ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios daqueles que estavam escravizados pelos espíritos malignos, imundos, e curando os enfermos que se encontravam ali diante dele. Aí Mateus vai dizer aqui no versículo 17 do capítulo 8, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Mateus vem confirmar, vem ratificar que em Jesus, aquela profecia lá de Isaías 53, em Jesus, nós temos acesso à cura, às curas, pela fé, buscando, acreditando. Ah, irmão, mas existe irmãos que estão enfermos, que oramos e Deus não cura. Jesus não cura. Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo, dai graça. Eu vou dar graças a Deus porque eu estou enfermo? Não, não é por tudo. Há uma grande diferença em por tudo e em tudo. Apesar da enfermidade, eu dou graças a Deus porque Ele venceu a morte. Ele levou sobre si as minhas feridas, as minhas enfermidades. Ainda que por acaso estejamos, ou esta pessoa esteja enferma, esteja doente, Jesus já venceu. Jesus já venceu. Não é que Jesus é obrigado a curar, porque Ele é soberano e Ele tem um controle, e tudo acontece segundo a sua permissão. Jó sofreu horrores, mas estava debaixo, acontecendo sob a permissão de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse, então Deus é soberano. Mas Jesus já venceu por mim e por você, tá? Então esse relato mostra que o plano da salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos, conforme o próprio Mateus vem ratificar, vem confirmar aqui a profecia de Isaías 53, né? Para que se cumprisse, olha o que Mateus disse, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz que ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Entende? Então, ao longo do Novo Testamento, nós vemos apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, né? Eles acreditavam no poder curador de Jesus. Em Atos, capítulo 4, nós vemos Pedro e João subindo ali, chegando ao templo para orar, né? E tinha um homem coxo à beira do templo. E ele estende a mão, pedindo a Pedro e João uma esmola, uma moeda. Aí Pedro e João, fitando os olhos naquele homem, diz: não temos nem prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Agora precisamos ter mais fé. Ainda que Jesus não cure, ele tem poder sobre as enfermidades, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então,
O povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite e por parte dos ministros, né? Ungindo ali com azeite, conforme a orientação de Tiago, na sua epístola, conforme lemos aqui, capítulo 5, versículos 14 a 15. Está alguém enfermo, doente, chame os presbíteros da sua igreja, né, para que ele unja com óleo, orando, clamando, e assim, segundo a vontade de Deus, a enfermidade, a moléstia, ela vai saindo. O segundo tópico da nossa lição, origem e consequências das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden, a consequência do advento da doença e a proliferação de doenças. Então, sabemos, né, pela palavra de Deus, que a origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato da desobediência de Eva, de Adão, registrado lá em Gênesis, né, capítulo 3. Então, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, de sofrimento, de morte e uma série de consequências. Então, primeiro, a origem do mal, das enfermidades, da doença, uma desobediência. O homem, ele não foi feito para morrer. Ele vivia sem essas sequelas, sem esses problemas. Deus fez perfeito. A desobediência que gerou o pecado e que trouxe as enfermidades para a humanidade. Então, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem. A doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário. Então, foi necessário que o Filho de Deus, como está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, Jesus se despiu da sua glória, veio a este mundo, encarnou, sofreu por mim, por você, para nos dar liberdade, para nos resgatar. Então, é isso que Isaías vai profetizar. A enfermidade que estava sobre mim, as minhas feridas, ele levou sobre ele. As consequências da queda do homem trouxe o mal para a terra. A desobediência trouxe o mal para a terra, tá? Então, o pecado, ele corrompeu toda a área da natureza humana. Uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do homem na terra. Novamente, o homem não morria. Ele foi criado para viver na presença de Deus, do Senhor, para sempre. Porém, ao dar ouvido a uma voz estranha, a voz da serpente, todo este mal veio sobre o humano. Então, a Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, seu filho Sete 912, Enos 905, né? Matusalém 969. Então, no início da humanidade na Terra, onde ainda a maldade não havia chegado ao extremo, as pessoas viviam muitos anos, mas em virtude da maldade crescer, né, do afastamento das pessoas do seu Deus, né, Deus, pela sua onisciência, pós-dilúvio, foi diminuindo, né, o tempo que o homem permanece na terra. Deus foi diminuindo, né? A Bíblia revela, né, que ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana a 120 anos. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3.
Então, quando Deus manda Noé construir a arca, Deus estabeleceu ali que o tempo de vida do homem na terra duraria ali aproximadamente 120 anos. Já lá no Salmo, a gente já vai ver o salmista afirmando que a duração da nossa vida vai diminuindo ainda, vai diminuindo para 70 anos. E diz assim, ó, o Salmo 90 afirma que a perspectiva de vida, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Então, no início, o homem vivia mais de 900 anos, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje, o salmista vai falar que 80 anos já é enfado, já é canseira, porque com 80 anos já está velho, velho e velho. De onde veio tudo isso? Consequências do pecado, consequências da desobediência, consequência do afastamento do princípio da palavra de Deus. Entende? Então, o fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças, né? Doenças físicas, doença mental. De ordem de doença física, a gente tem N's, né? Doenças cardíacas, diabetes, cânceres e vai. E muitas outras, né? Que ceifam diariamente a vida de milhares de pessoas. E nós temos também doenças de ordem mental, né? Nós temos o Alzheimer, nós temos a depressão, nós temos tantas patologias, tantas doenças da mente, principalmente nesses últimos tempos, né? Com tantas pessoas com doenças mentais, com patologias, com distúrbios, cada dia mais aumentando a depressão, as patologias, uma pior do que a outra. Nós vivemos uma geração de pessoas doentes mentalmente, entende? Então, tudo isso, consequências da desobediência. Então, os crentes, eles não estão imunes a isso. Não é porque é cristão que não vai passar por isso, né? Infelizmente, muitos cristãos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica. Muitas pessoas ainda ficam naquela, Deus cura, eu não preciso de um psicólogo, não preciso. Sim, a gente sabe que Jesus cura. A gente sabe que Jesus cura. Mas Deus nos deixou recursos na terra para cuidar, para usar. Entende? Então, Jesus não curou todas as pessoas que estavam enfermas. Deus curou muitas, mas muitas permaneceram. Aquele coxo que estava lá na entrada do templo, quando Pedro e João foi entrar, aquele coxo estava ali no templo de Jesus. No entanto, ele não foi curado. Jesus não curou. E tantas outras pessoas. Mas Jesus deixou a igreja, deixou os discípulos, deixou os apóstolos. E muitos não serão curados. Morrerão com moléstias, com enfermidades. Isso quer dizer que essa pessoa está em pecado? Não. Nós vemos, João vai registrar lá o cego de nascença. E os discípulos perguntam ao Senhor e a Jesus quem havia pecado, se ele ou seus pais. Porque se tinham um entendimento, culturalmente, de que se uma pessoa sofresse alguma enfermidade, entendia-se que seria causa de pecado. Os próprios amigos de Jó acusavam Jó de que Jó estava em pecado, que aquela maldade, aquele mal que veio sobre Jó
era consequência, resultados de seu pecado. Então Jesus vai dizer para os discípulos, nem ele pecou do jovem que era cego, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Então nem tudo é consequência, né, que a pessoa está em pecado. Mas enquanto estamos neste corpo perecível, sujeito a tantos males, a tantos vírus, estamos suscetíveis a eles, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo cristão, tá? Então precisamos usar os recursos que Deus nos deixou. E a ajuda médica, a ajuda psicológica, também é um recurso que Deus nos deixou, tá? Então, a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio médico, auxílio psicológico, auxílio terapêutico, tá? Isso não tem nada a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Existe, a gente sabe, né, algumas denominações que quer colocar Jesus na parede. O lema é: pare de sofrer. Você não pode sofrer. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. A gente não pode sofrer. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não ensina assim. Porque se fosse dessa maneira, Jesus curaria todas as pessoas. Quando ele esteve aqui, ali do território da Canaã, por onde Jesus passava. Não. Não. Né? A Bíblia vai falar que no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, tinha muitos enfermos, muitos doentes, muitos que morriam. Mas Deus foi lá e curou apenas a filha daquela viúva de Naim. Com Elias, Deus ressuscitou o filho daquela viúva de Serepta. Mas quantos morreram naquele dia? Quantos estavam doentes? Entende? Então não é que não passemos por problemas, não. A gente tem que agradecer a Deus pela nossa saúde. Mas aquelas pessoas que estão doentes, que são servos de Deus fiéis, estão em pecado? A enfermidade é culpa de pecado? Não, nem sempre. Tá? Então a gente precisa, irmãos, voltar à palavra de Deus e estudar a palavra de Deus mais analiticamente. Vamos fazer como os bereanos. Vamos ver se realmente aquilo que estão pregando está na Bíblia, se a Bíblia ensina a si mesmo. Vamos amadurecer espiritualmente. Entende? A gente precisa tirar as provas daquilo que estão falando. A Bíblia está confirmando isso mesmo? É bíblico isso que estão ensinando? Ou não? Entende? Então a gente precisa ter esta curiosidade. As enfermidades têm origem na queda? Sim. Todavia, nem toda enfermidade é consequência de algum pecado, como acreditavam alguns, né? Como a gente conhece lá com os amigos de Jó, que acusavam Jó de estar em pecado. Por causa disso, veio aquele mal sobre ele. E o terceiro tópico da nossa lição: Jesus cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Jesus cura, continua curando. O que podemos fazer para receber a cura divina, né? Então, a gente vai ver lá no Êxodo, a gente vai ver em Deuteronômio, Êxodo capítulo 15, Deuteronômio capítulo 28, né? Nós podemos perceber que Deus revelando com poder curador. No deserto, com o povo hebreu, Deus atuou como médico do seu povo. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, ele atuou como médico, né? Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Então, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Então, esse plano divino fica muito claro. A gente vai ver lá no ministério terreno de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas.
Então Jesus, quando chega ali onde Maria e Marta estavam e Lázaro já estava enterrado, que Jesus vê o sofrimento que a humanidade passa, a dor que a humanidade passa, as mazelas que a humanidade passa, consequência do pecado. Jesus sentiu compaixão. Jesus chorou, porque ele sabe aquilo que passamos, o peso que o pecado traz sobre nós, as consequências do pecado na vida do homem, na humanidade. Então, Jesus sentiu comoção, Jesus chorou, Jesus sentiu a nossa dor, a dor da morte, a dor da finitude da vida, a dor de que somos perecíveis e que se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seríamos de nós? Então, apesar da adversidade, apesar da enfermidade, conforme vai dizer Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo saia do meu controle, existe um Deus, tem um Deus que não perde batalha, que tem o controle, que é soberano. E nós servimos a esse Deus. Este Deus é nosso Pai. Ele não está com os olhos vendados, não está vendo aquilo que passamos. Apesar de todas as adversidades, apesar da enfermidade, Deus continua sendo soberano. Entende? Então, mesmo Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. O poder do Senhor Jesus Cristo, por intermédio do seu Espírito Santo, está presente na minha vida, está presente na tua vida, está presente na vida da igreja. Então, para curar toda e qualquer enfermidade. Mas existe a enfermidade que o Senhor não vai curar, porque Ele não quer. E amém. E amém. Apesar da enfermidade. Então, em tudo, não é por tudo. Eu não vou dar glória a Deus pela enfermidade, mas apesar da enfermidade, existe um Deus que é soberano. E apesar das vicissitudes, dos problemas, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo controle de todas as coisas. Entende? Então, há alguns princípios bíblicos que devemos acompanhar, que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Né? Então, a palavra de Deus nos ensina que é preciso crer que Jesus pode curar, crer, né? É preciso confiar no poder do Senhor Jesus Cristo, crer, confiar. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja, local, que ore por nós, ungindo-nos com azeite, conforme Tiago vai nos ensinar, aqui no capítulo 5, versículo 14, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. Muitos já deixaram de fazer isso. Não acredita mais na cura. Cristãos, servos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, não ora antes de procurar um médico. Ora, apresente a Deus sua causa, sua situação. Depois vá até o médico. Porque Deus pode usar o médico para te curar. Mas muito se esquece, vai logo no médico, não consagra, não ora, não apresenta a Deus o médico que vai te cuidar, não apresenta a Deus o terapeuta que vai te acompanhar. Ora apresentando a Deus. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Entende? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus.
Lucas capítulo 18 vai falar de uma viúva, de uma senhora que tinha uma causa na justiça e tinha um juiz naquela cidade que não temia nem a Deus. Mas de tanto aquela viúva insistir, persistir, perseverar, aquele juiz se sentiu incomodado. Ele disse: para eu me livrar logo dessa mulher, eu vou resolver a causa dela, eu vou julgar a causa dela. Então, insiste, persiste, persevera, busca, tá? Então, não deixemos de procurar auxílio médico, né? Quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural. Jesus cura, Jesus continua curando, Jesus é Senhor, Jesus é o médico dos médicos. Ele não está com a sua mão cerrada, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade sobre as enfermas, sobre os demônios. Mas é necessário que nós também façamos a nossa parte. Deus tem promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas como diz a música, né? Ainda que venha enfermidade, se eu for curado, amém. Mesmo que Deus não queira curar naquele momento, ou que Deus não queira curar, Ele continua sendo Deus e Ele tem poder sobre os enfermos e sobre as enfermidades para curar segundo a sua vontade. Amém? Deus abençoe.